Em 1957, a polícia de uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos bateu à porta de um fazendeiro e o que encontraram naquela casa mudou para sempre a forma como o mundo imagina o mal e inspirou filmes clássicos de horror. Depois desta descoberta, a pequena cidade de Plainfield ganhou notoriedade e entrou para sempre na história da humanidade como a cidade do açougueiro de Plainfield. Hoje você vai conhecer a vida e os crimes de um dos serial killers mais conhecidos da história. Mas antes de começar este vídeo, aviso que este é um conteúdo sensível e que pode gerar certos gatilhos se você for uma pessoa mais sensível com este tema. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ative o sininho das notificações e deixa um like nesse vídeo que nos ajuda bastante. E agora vamos para o vídeo. Edward Theodore Gein, mais conhecido como Ed Gein, o açougueiro de Plainfield, um serial killer e ladrão de cadáveres humanos, posteriormente condenado pelo homicídio de 2 pessoas e fortemente suspeito de ter matado outras 6 pessoas, totalizando 9 vítimas. Edward Theodore Gein nasceu em 27 de agosto de 1906 em La Crosse County, Wisconsin, mas cresceu em Plainfield e desde pequeno viveu em um ambiente opressivo de rigidez moral e isolamento social. Augusta, sua mãe, era uma pessoa extremamente dominante e uma figura central na sua vida. Apesar da rigidez religiosa em casa, a mãe de Ed não tinha um bom relacionamento com seu marido. Ela o odiava por ele ser um alcoólatra e levar uma vida completamente instável. Após a morte do seu pai, Ed, seu irmão e sua mãe passaram a viver sozinhos e cuidarem o sítio onde moravam. Em maio de 1944, algo muito suspeito aconteceu na família de Ed. Ele e seu irmão estavam fazendo uma queimada no sítio onde moravam quando perderam o controle do fogo. As chamas se expandiram e os bombeiros foram chamados. Após o fogo ter sido controlado, Ed falou para os bombeiros que seu irmão havia desaparecido. Os bombeiros então passaram a procurar o irmão de Ed e o encontraram deitado e já sem vida, porém sem sinais de queimadura. A morte do irmão de Ed foi classificada por asfixia, sem investigações mais aprofundadas. O que deixa isso mais estranho é que os irmãos tiveram uma discussão pouco antes, porque Henry pretendia ir viver com uma mulher que ele tinha conhecido e Ed era contra tudo isso, pois a sua mãe não aceitaria aquilo. Anos depois, o juiz que julgou o caso de Ed cogitou a hipótese de que ele mesmo teria matado o seu próprio irmão, pois ele estaria indo contra os ensinamentos da sua mãe. Depois da morte do seu pai e do seu irmão, Ed passou a viver com a mãe e se isolou cada vez mais, vivendo cada vez mais recluso e sem amigos, pois sua mãe o impedia que tivesse qualquer amizade, sempre o afastando de pessoas estranhas, pois isso poderia influenciar de forma negativa o seu filho. Porém, a pergunta que fica é se esse cuidado excessivo moldou os atos que esse serial killer viria a cometer no futuro, e pode ser que isso tenha o influenciado. Ed era um garoto bem tímido, e seus colegas de classe e professores lembravam dele como uma pessoa de comportamento estranho, pois ele costumava a rir sozinho aleatoriamente, aparentemente rindo de suas próprias piadas, e vivia no seu mundo próprio. Apesar do seu desenvolvimento social pobre, ele era um bom aluno na escola. Ed Gein e sua mãe viviam sozinhos na casa em que moravam, porém em 1945, Augusta sofreu um acidente vascular cerebral que a deixou praticamente paralisada e Ed passou a cuidar dela até o fim da sua vida. No final daquele mesmo ano de 1945, a mãe de Ed não resiste e morre, e isso deixa Ed profundamente abalado, pois nas suas próprias palavras, Ed havia perdido a sua melhor amiga e o seu verdadeiro amor e agora estava sozinho no mundo. Entre o final de 1945 até 1957, Ed vivia sozinho e era considerado o cara solitário da vizinhança e um bom trabalhador. Porém, em 16 de novembro de 1957, a senhora Bernice Warden, dona de uma loja de ferragens e materiais de construção, desapareceu misteriosamente. O filho dela, que era um policial, acabou descobrindo vestígios de sangue na loja da sua mãe e encontrou no balcão o último recibo de uma venda feita pela mãe ao próprio Ed Gein. Por conta disso, as autoridades buscaram Ed Gein para prestar esclarecimentos e se ele havia visto algo de estranho na loja aquele dia e resolveram fazer uma busca no sítio onde ele morava. A partir de agora eu peço um pouco de cautela caso você tenha algum gatilho com conteúdo sensível, porque vamos entrar em um ponto extremamente bizarro da história. Quando os policiais começaram a fazer as buscas no sítio de Ed, eles encontraram o corpo de Bernice, pendurado de cabeça para baixo pelas pernas no celeiro, com cordas nos pulsos e sua cabeça havia sido decapitada e o seu tronco estava vestido. Ela foi baleada com um rifle calibre 22 e seu corpo apresentava mutilações,
o que deixou os policiais perplexos. Porém, nada os tinha preparado para o que vinha a seguir. Quando os policiais entraram na casa de Ed, encontraram ossos humanos, crânios e objetos feitos com partes humanas, como um abajur e ao menos 3 máscaras feitas com pele de rosto humano de mulheres. Diante de tudo isso, Ed confessou que durante anos ia até o cemitério à noite e roubava os corpos que haviam sido recém-sepultados e usava técnicas de curtir couro que aprendeu com seu pai para fabricar objetos feitos dos próprios corpos roubados, sendo a maioria de mulheres. Mas segundo ele, quando fazia isso, ele estaria sob efeito de uma espécie de transe e quase não se lembrava de como realizava tudo isso. Quando os investigadores foram até os túmulos descritos por Ed, confirmaram que os corpos não estavam lá. Ed também confessou o homicídio de outra mulher chamada Mary Hogan em 1954, proprietária de uma taverna. Mas o que chocou ainda mais foi Ed confessar que a sua real intenção era fazer uma roupa completa com a pele feminina para que ele pudesse se vestir como a sua falecida mãe. Esse desejo macabro ficou caracterizado quando os policiais viram que Ed havia deixado a sua casa exatamente como ela estava quando sua mãe morreu, cobrindo todos os móveis e lacrando todas as janelas, com exceção da cozinha e uma área de serviço. Quando foi indiciado pelos crimes que havia cometido, ele ainda alegou ser inocente, pois sofria de insanidade mental, o que foi comprovado por exames médicos. Ed foi diagnosticado com esquizofrenia e foi internado em um hospital psiquiátrico, Central State Hospital, em novembro de 1957 e permaneceu internado até novembro de 1968, quando os médicos o declararam são e mentalmente capacitado para ser julgado devidamente. Mas Ed passou a se mostrar uma pessoa diferente, até mesmo mudando a versão dos fatos do assassinato da Mary Hogan, dizendo que ele a matou por acidente, pois teria ido até a loja dela para comprar munição e sua arma acabou disparando acidentalmente. O julgamento de Ed Gein foi realizado e durou uma semana, porém ele foi considerado não culpado devido à sua insanidade. Ed Gein passou o resto dos seus dias num hospital psiquiátrico enquanto esteve detido e teve a sua casa, que foi o palco dos seus horrores, incendiada. Ed Gein finalmente morreu em julho de 1984, vítima de uma insuficiência respiratória devido a um câncer de pulmão no Hospital Mendota Mental Health Institute. Hoje, ele está enterrado próximo à família no cemitério de Plainfield. A sua lápide foi vandalizada ao longo dos anos e algumas pessoas retiravam pedaços da lápide para guardarem de recordação, o que já é uma coisa bizarra também por si só. Depois de ter sido roubada em 2000, a sua lápide foi recuperada em 2001 e permanece até hoje no museu na cidade norte-americana de Wautoma, em Wisconsin. Embora Ed Gein seja frequentemente citado como um assassino em série comparado a Ted Bundy e Jeffrey Dahmer, ele não é considerado um serial killer no sentido clássico da palavra, pois o açougueiro de Plainfield foi formalmente ligado a apenas 2 assassinatos, o de Bernice Worden e o de Mary Hogan. Quanto aos outros crimes, ele foi somente um suspeito, porém estes nunca foram efetivamente comprovados. Ed ganhou notoriedade por outros atos, como o roubo de cadáveres e a criação de mobiliários e máscaras com parte de pessoas. Estudos indicam que os crimes de Ed Gein foram motivados pelo ambiente opressivo que ele vivia, o isolamento social, a moralidade religiosa, a sua psicose e pela obsessão doentia por sua mãe. A sua história patológica foi a base para a criação de alguns vilões notórios dos filmes de terror de Hollywood, como Psicose, com Norman Bates, O Massacre da Serra Elétrica, com Leatherface, e O Silêncio dos Inocentes, com Buffalo Bill. Sua história também foi dramatizada no filme Ed Gein, O Assassino de Plainfield, em 2007, e recentemente a série Monstro, a história de Ed Gein, de 2025, na Netflix. O que se tira de tudo isso é que a violência tem causas complexas, fatores sociais, psicológicos e falhas institucionais, e o modo como contamos essas histórias importa, para que você fique sempre atento ou atenta com tudo o que acontece ao seu redor e que a vida de todas as vítimas deste monstro não tenha sido em vão. Se este vídeo foi útil para você de alguma forma, deixe seu like que nos ajuda bastante. Aproveita e se inscreva aqui no canal para receber os vídeos novos em tempo real. Os links das fontes e leituras estão na descrição. Até o próximo vídeo.